Corinthians visita o Atlético Goianiense nesta terça-feira, às 7 horas da noite, pela oitava rodada do Brasileirão. Teve VaideBet rescindindo o contrato de patrocínio, uma possível saída do Carlos Miguel, que deixaria o Corinthians sem um goleiro confiável como titular, e ainda pessoas da diretoria do Augusto Melo também saindo, né, desmontando aí em 6 meses a diretoria do presidente Augusto Melo. Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso, então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Bom, acho que o jogo aqui é em segundo plano, tá? Apesar da situação do Corinthians no Brasileirão ser muito complicada, eu acho que tem coisas mais importantes a serem resolvidas do que 3 pontos que podem fazer falta sim contra o Atlético Goianiense na terça-feira. O Corinthians pode ganhar esse jogo, independente dos problemas que tenha fora do campo, mas acho que tem que se tratar primeiro desses assuntos. Bom, primeiro vamos falar sobre a VaideBet. A VaideBet exerceu o poder de rescisão de contrato, né? Pediu rescisão de contrato pelos problemas que vem enfrentando, né? Que o Corinthians foi acusado de utilizar laranjas para fechar esse contrato, né? Empresas que não existem, pessoas que não estão ligadas ao clube, mas que estão com o nome relacionado ao contrato, esse contrato milionário da VaideBet, e a empresa decidiu por si rescindir o contrato porque ninguém quer ter seu nome vinculado a um esquema tão ruim quanto esse que o Corinthians está sendo acusado de ter feito, né? Se o Corinthians é culpado, se os caras do Corinthians eram culpados ou não, a gente só vai saber com a investigação e com o julgamento depois. Mas a VaideBet tem o total direito de não querer a sua empresa vinculada a um clube que possa ter ou não esse tipo de desvio de caráter, né? A VaideBet é a que menos está errada nesse sistema, né? Porque ela entrou com um contrato milionário, ela cumpriu tudo que ela tinha prometido até aqui, né? E ela quis rescindir porque eu não quero uma empresa vinculada a um negócio tão obscuro assim que pode dar um problema ainda mais futuramente em questão de credibilidade para a VaideBet. Claro que a VaideBet também lucrou com o Corinthians. A VaideBet se tornou conhecida nacionalmente por conta do Corinthians. Quem falava de VaideBet? Quem falava de VaideBet, né? Antes desse patrocínio feito com o Corinthians. Mas as duas partes ganharam, né? De lá para cá as duas partes ganharam. A VaideBet ganhou visibilidade, ganhou marketing, teve a sua relevância duplicada, triplicada, apenas em 5, 6 meses de contrato, né? E o Corinthians recebeu tudo que tinha para receber da VaideBet até o momento. A única questão que fica pendente é a rescisão. A rescisão vai ser por justa causa ou a VaideBet vai ter que arcar com o custo da rescisão, que é em torno de 30 milhões de reais, que a VaideBet tem que provar que existe uma justa causa para ela rescindir o contrato, né, antes do prazo final. Aconteceria com o Corinthians, né, essa cláusula vale para os dois lados. Se o Corinthians quer rescindir o contrato com a VaideBet hoje, e se ele não tem uma justa causa, ele tem que pagar 30 milhões de reais. Mas mesmo assim, mesmo com esse risco de ter que pagar 30 milhões por conta da cláusula, a VaideBet preferiu sair do Corinthians, para você ver a gravidade dessa situação, né? A gravidade desse assunto. A empresa está disposta a, se precisar, pagar essa multa, é melhor do que estar com o nome envolvido com o Corinthians. E o problema do Corinthians vai além da VaideBet, né? Porque a VaideBet já é passado. Já é passado. O Corinthians tem que pensar como vai fechar as contas para esse mês, para esse resto de ano, como que vai ficar o orçamento, né? Você estava contando com um patrocínio master milionário, o maior do país, e do nada ele vai embora. Não do nada, né? Digo do nada porque foi um intervalo muito curto, né? Que a VaideBet decidiu rescindir o contrato, mas motivação tem, mas o problema é o Corinthians trouxe jogadores, o Corinthians fez contrato, o Corinthians fez promessas a atletas, empresas e tudo mais, com a segurança de ter um patrocínio desse tamanho por trás, né? E agora? E agora? Imagina um cara que assinou com o Corinthians em março, veio, qualquer exemplo aí, porque basicamente o elenco é todo novo, né? Veio com a garantia de o Corinthians está endividado? Sim, mas tem um patrocínio master com valor milionário, é o maior contrato do país, então o Corinthians vai ter de onde tirar para pagar o salário, pelo menos, né? Isso em teoria, claro, em teoria, mas pelo menos tinha uma garantia de ter um patrocínio milionário nessa altura para o jogador, para a empresa, para o empresário confiar no Corinthians, né? Para o Corinthians voltar a ter credibilidade no mercado. E de um dia para o outro, cadê o patrocínio? Que garantias as empresas que têm contrato com o Corinthians, os jogadores que têm contrato com o Corinthians, têm de que vão ter seu salário em dia, de que não vai atrasar mês que vem, de que não vai atrasar esse mês? Que garantia que o Corinthians tem? Então, a maior urgência agora, e o Augusto Melo disse isso em entrevista coletiva, não sei se é a falácia dele ou se realmente é verdade, eu acho que pode ser verdade, o Corinthians já está negociando com outros, né? Porque o Corinthians como marca é muito grande,
Claro que as diretorias, tanto a passada quanto essa, estão fazendo muita cagada, muita merda, o que tá jogando o nome do Corinthians no lixo, como instituição, mas como marca, o Corinthians não deixa de ser forte, né? Não deixa, porque o Corinthians não perdeu o torcedor. O Corinthians não diminuiu público no estádio. Bem ou mal, a nossa torcida tá lá, toda quarta, todo domingo, com 40 mil pessoas. Então a marca Corinthians é muito forte. Então qualquer empresa vai querer entrar como patrocínio, como patrocinador master, e ainda mais com o Corinthians nessa situação, tendo poder de barganha, né? O que o Corinthians vai alegar? Acabou de perder o patrocínio, precisa de um patrocinador master para poder fechar as contas no azul, ou pelo menos zerar tudo, né? Que lucrar da situação que tá muito difícil. Então toda empresa vai ter interesse em patrocinar o Corinthians, ainda mais com o poder de barganha na situação atual que a gente vive. Então acho que a maior urgência agora é você achar um patrocínio próximo do valor que a Vaidbet pagava, ou igual ou maior, que eu acho difícil, mas próximo daquilo, para você manter as garantias que você deu a seus parceiros, seus jogadores, comissão técnica e tudo mais, para todo mundo se tranquilizar no clube e falar, putz, tudo bem, beleza, pode estar uma situação pegando fogo, mas pelo menos a parte financeira, o Corinthians, em teoria, vai ter de onde tirar, já que a questão financeira do Corinthians é ridícula e há muito tempo, né? Não é de hoje. Então a gente fica na expectativa para ver se o Augusto Melo, a atual direção, vai conseguir achar outro patrocinador nesse nível, ou próximo, para pelo menos dar uma aliviada e garantir que a gente pague os caras esse mês, né? Que esse é o medo do Corinthians. Vai dar para pagar os caras esse mês, né? Que fez uma folha cara, contratou jogadores caros, se baseando num patrocínio master que já foi embora. Agora é pensar no próximo, pensar no futuro, para poder estancar ao máximo essa sangria aí, porque se deixar vai virar uma bola de neve e pode virar um problema ainda maior para o Corinthians. Bom, sobre o Carlos Miguel, muitos rumores, né? Muitos rumores de que ele vai deixar o Corinthians agora nessa janela de meio do ano, vai vir um time inglês, vai pagar a multa, se vai ser o Nottingham Forest, se vai ser o caramba 4, Inglaterra FC, não interessa. O que interessa é que o Carlos Miguel é um vacilão. É um vacilão, é sacanagem, é sacanagem. Porque a torcida confiou nele para que ele fosse substituto do Cássio, e o torcedor, aspas, tá? Deixou o Cássio sair confiando nele para em 2 meses como titular ele ir embora. Ele ir embora. Ele tem a obrigação de ficar? Não. Não. Claramente ele está escolhendo dinheiro se ele for embora, claramente, porque eu não acho que ele vai jogar no Nottingham Forest ou no caramba 4 que ele for lá para a Premier League. Acho que ele precisa ainda de maturação, maturidade para ser titular de algum time, inclusive do próprio Corinthians. Ele não está pronto, ele não está pronto, ele não é um goleiro pronto ainda, porque teve muito tempo na reserva, não passou por momentos tão difíceis. Que jogo extremamente decisivo ele pegou no Corinthians. Uma segunda fase da Copa do Brasil contra o América do Rio Grande do Norte. Isso é jogo decisivo do tamanho do Corinthians? Não é. Jogo decisivo é final de Copa do Brasil. Jogo no último rodada do Brasileirão valendo vaga da Libertadores, por exemplo, vaga no G4. Isso é jogo decisivo. E ainda não pegou esse nível de partida, esse nível de pressão com a camisa do Corinthians. Nem quero falar muito dele porque eu acho que não vale a pena perder tempo. Se ele ir embora, vai sair muito mal. E eu não quero mais que ele pise no Corinthians, na minha opinião, né? Não quero mais que ele pise no Corinthians, porque eu acho que foi uma trairagem tanto dele quanto pessoa, quanto dele como staff, né? Porque o Augusto Melo disse que tentou renovar com ele, e se ele realmente quisesse ficar no Corinthians, ele não ouviria propostas de fora, né? Ia poder negociar um contrato melhor, um valor melhor para receber mensalmente, e a titularidade do Corinthians garantida, né? Sem nenhuma ameaça, e ele tá optando por ganhar em euro para ficar no banco de um time que tá brigando por rebaixamento na Inglaterra, né? Parabéns. Se ele optar por isso, parabéns. Parabéns. Mas o maior erro aí, acho que se colocar, é das duas diretorias, né? Do Andrés topar essa diminuição de multa, né? Porque era de 50 milhões de euros. E em janeiro virou de 4 milhões de euros. 4 milhões de euros. Eu não quero que ele tenha multa de 50, porque é exagerado. Mas a multa de 4 milhões de euros também é sacanagem. Aí é tirar sarro da nossa cara, né? Aí é tirar sarro da nossa cara. E o Augusto Melo? Ah, mas eu tentei renovar com o Carlos Miguel mês passado. Tá errado. Tá errado. Ele tinha que assumir o Corinthians em janeiro, entendendo que o ciclo do Cássio estava acabando. E se o ciclo do Cássio está acabando, quem vai assumir? Carlos Miguel. Opa, vou adiantar, Carlos Miguel, vamos negociar um novo contrato, vamos aumentar um pouquinho mais essa multa. Claro que não dava para fazer
uma super multa porque ele era um reserva sem expectativa de titularidade? Sim, mas dá para melhorar, para não chegar agora no meio do ano e em um mês a gente perdeu o Cássio e ele. Isso é várzea. Isso é várzea. Isso não é time profissional, isso não é nível Corinthians. Isso é várzea. Então o maior erro nesse caso aí é da diretoria. O Carlos Miguel eu não quero nem que se lasque também, não tô nem aí pra esse goleiro. Pelo amor de Deus. Bom, o último tema que eu queria falar antes de falar do jogo, né? Entre Atlético Goianiense e Corinthians é a saída de membros da diretoria do Augusto Melo, né? Ele montou uma super equipe na cabeça dele, em janeiro, com pessoas que ele confia, com homens e mulheres de direitos, que são corintianos, que querem o bem do Corinthians. E a gente está em junho e saiu metade, mais da metade. E aí? Um ele mandou embora porque ele brigou, o Rubão. Agora outros dois. Agora teve o problema da questão de laranja, né? Acusação. Saiu também. Aí agora ele mandou embora mais 2, 3. E aí? Você não confia no seu pessoal? Como que você monta uma chapa para ser presidente do Corinthians sem ter pessoas que você realmente confia? Ou que você realmente acredita? Sabe? Ser competente ou não, claro que depende do profissional. E você tem que estar atento a isso. Porque é a sua equipe. Mas em 5 meses a relação pessoal dele com a própria equipe se desgastar dessa maneira, é porque não era uma equipe. Era politicagem. Ele colocou as pessoas ali para ter apoio. Para ter apoio. Para ter 6 meses de várzea no Corinthians. Para agora ele falar, não, agora eu vou resolver o problema. Agora tem pessoas corintianas. Eu não quero pessoas corintianas no cargo. Eu quero pessoas competentes. Corintiano? É melhor que seja? Sim. Porque, em teoria, vai se preocupar mais com o clube. Em teoria. Porque tem corintiano que passou pela diretoria nossa aí que não tava nem aí. Tava nem aí. Então, eu não quero pessoa corintiana, não quero corintiano. Quero competente. Se for competente, pra mim, resolve o meu problema, resolve o problema do Corinthians e pra mim tá ótimo. Então, eu espero que ele saiba reformular esse pessoal, porque tão importante quanto ele tomar boas decisões é ter pessoas boas ao seu lado. Ele já tá fazendo cagada demais e se ele, né, na renovação de equipe, ele errar de novo, aí é papo de pensar se vale a pena ele continuar no cargo ou não, né? Aí na minha visão, vale a discussão sobre impeachment. E acho que até dá para ser válida desde agora, tá? Sinal de alerta ligado desde agora com Augusto Melo. Bom, e sobre o jogo, um jogo muito importante contra o Atlético Goianiense, fora de casa, um jogo direto. O Corinthians está no Z4, 17ª colocação, 5 pontos conquistados em 7 jogos. Uma vitória, 2 empates e 4 derrotas. Inacreditável. Inacreditável, que campanha ridícula. E aí não é só diretoria, é jogadores e comissão técnica. É Antônio Oliveira e são jogadores também. Enfrenta o Atlético que está muito mal também no Brasileirão. Está em 18º, logo abaixo do Corinthians, né, com 4 pontos. Não conseguiu pontuar em casa, então é fraco dentro de casa nesse Brasileirão, pelo menos por enquanto. E o Corinthians tem que entrar para vencer. Não tem discussão, não tem pensamento, não tem outra história. Jogar bem, jogar mal, jogar médio, 1-0, 10-0, tem que ganhar esse jogo para dar uma respirada e para ver se melhora um pouquinho o ânimo da instituição Corinthians, né? Para ver se o campo consegue dar uma melhorada no clima também fora de campo. A questão de escalação é o mesmo time, provável, né? A dúvida é no gol. Se o Carlos Miguel tiver com esse imbróglio de renovação, não vai renovar, vai ficar, vai embora, não tem que jogar. Não tem que jogar. Não tem que jogar. Não dá pra você deixar ele titular agora pra daqui 3 jogos ele ir embora. Isso o Antônio Oliveira tem que ter percepção disso, né? Tem que ter percepção disso. O Augusto Melo disse que não chegou nada, que não sei o que, mas o que mais sai notícia é que ele já aceitou e que ele já avisou que vai embora, né? Aí não sei se é verdade ou não, agora não dá pra gente saber. Só vai saber quando a janela abrir. Se ele tiver com esse problema, Donelli seria o titular, né? Que acabou de renovar o contrato com o Corinthians também. É um moleque que tá há muito tempo no Corinthians. Vamos ver se ele aguenta a pressão. Que se o Carlos Miguel também for, pelo menos ele vai ter que segurar a bronca, pelo menos nesse começo, né? Até abrir a janela. Mas essa é a dúvida no gol. Na lateral direita é uma mudança, né? O Fagner segue fora por lesão e o Mateuzinho deve ser o titular. O resto do time é o mesmo time, né? Kaká, Félix Torres, Hugo, Ranieri, Rodrigo Garro, Igor Coronado, Bidon, Wesley e Yuri Alberto. Mas quero saber de você, o que você acha dessa situação toda, da Vai de Bet, do Carlos Miguel, da saída dos membros da diretoria
do Augusto Melo e também o palpite para esse jogo contra o Atlético Goianiense pelo Brasileirão, oitava rodada às 7 horas da noite nesta terça-feira. Deixe aí nos comentários e também deixe um like nesse vídeo. Até o próximo. Tchau.